dia. Bom dia. Computador para começar, tá? Por isso que eu não entrei ainda, porque eu não consegui ainda a comunicação pelo computador. Eu vou tentando aqui, aí vamos ver se a gente consegue. Vou sair daqui e vou entrar lá no computador, vamos ver se eu consigo. Bom, parece que carregou aqui, tá? Um momentinho só que eu... Vocês me ouvem? Sim. Tá. Vou compartilhar aqui o material que a gente vai falar hoje. Eu já começo, já estou abrindo o material aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Bom, então a gente vai dar início aí à continuação dos nossos conteúdos. E nós vamos falar sobre microempresa, tá? Então, o que é uma microempresa, que é diferente do MEI, que eu expliquei para vocês aí no conteúdo passado. Isso aqui já faz parte do conteúdo do segundo bimestre,
primeiro bimestre está encerrando aí amanhã, tá? Então, tudo que a gente fez aí até as últimas apresentações do trabalho ficou valendo para o primeiro bimestre. Essas avaliações também, antes da gente entrar na quarentena, também ficou valendo para o primeiro bimestre, tá? Então, vamos lá. O que é microempresa? É bastante comum as pessoas confundirem o conceito de microempresa, empresa de pequeno porte e empreendedor individual. As microempresas, então, são pessoas jurídicas cujo faturamento é de, no máximo, 360 mil por ano e para se enquadrar no regime tributário do Simples Nacional. Então, para a empresa ser considerada microempresa, ela tem que faturar por ano 360 mil reais, tá? Uma ME está enquadrada na Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que regulamentou a atividade em 2006. De acordo com essa legislação, os empreendimentos que se encaixam nessa modalidade estão sujeitos a tratamento diferenciado e mais vantajoso. Então aí vocês podem me perguntar, professor, mas não é a mesma coisa, microempresa, o MEI e microempresa do qual você está falando? Não, não é a mesma coisa, porque tem características diferenciadas, tá? Aqui mesmo, hoje eu vou apresentar algumas para vocês, e é por isso que não é a mesma coisa. Até porque o MEI, ele fatura até 81 mil, e já a microempresa 360 mil, né? Então já tem diferença aí, mas tem mais diferença ainda. Aí existe aí 4 tipos de empresas enquadradas dentro de microempresa, que é uma sociedade simples, uma EIRELI, ou empresário, ou uma sociedade empresária. Então tem 4 tipos de microempresa, além do MEI, que também é considerado uma microempresa, tá? Mas é tratado separadamente. Assim, nós temos aqui uma sociedade simples. Nessa modalidade, os empreendedores executam suas profissões a partir de prestação de serviços de natureza pessoal. É o caso de advogado, médico, pesquisador, dentista, escritor e outros mais. Em outras palavras, esses empresários realizam uma atividade que está diretamente relacionada à profissão que exercitam na sociedade. Por isso, é bastante comum que essas ocupações sejam intelectuais, científicas, literárias, artísticas ou cooperativas. Nesse caso, é obrigatório haver pelo menos um sócio. Então, qual que é a diferença entre o MEI e uma sociedade simples? Sabendo que advogado, médico, pesquisador, dentista, escritor e outros mais podem ser MEI. Se eu for MEI, eu tenho um limite de faturamento, como eu expliquei para vocês. Eu tenho que trabalhar sozinho, só posso contratar uma pessoa. Se eu resolver ser uma sociedade simples, eu já posso faturar mais e posso ter pelo menos um sócio. Tá? Então já tem uma característica diferenciada. Porém, os dois são considerados microempresa. Tá? Bom, aí nós temos aí a empresa individual de responsabilidade limitada, que é conhecida como EIRELI. É categorizada por ser formada somente pelo empreendedor, ou seja, inexiste qualquer tipo de sócio. Aqui é outra modalidade. Deixa eu pegar minha caneta aqui, deixa eu abrir aqui. Então, a EIRELI é diferente um pouquinho do MEI, porque aqui a pessoa tem que trabalhar sozinha. Ó, inexistem quaisquer sócios. Essa também foi a justificativa para o surgimento desse formato, já que até 2011 as sociedades limitadas eram obrigatoriamente formadas por 2 pessoas. Essa situação gerava uma deficiência e fazia com que a prática do sócio fictício fosse muito comum. O que significa isso? Antes de 2011, se constituía uma empresa chamada EIRELI, mas era obrigatório a formação dela por 2 pessoas. Porém, essa pessoa que era formada na empresa, ela tinha uma prática, e muitas vezes, de um sócio fictício. O que é um sócio fictício? É assim, a pessoa empresta um nome para você constituir uma empresa. Tá? Então, isso acontecia muito quando tinha ou parente, né? Pai, mãe, irmão, esposa, esposo, filho, filha, enfim. Então, eu falei assim, vamos montar uma empresa? Eu preciso montar uma empresa. Aí eu vou pegar a minha esposa. A minha esposa entra com 1% do capital e eu entro com 99%. Mas eu só estou usando o nome dela para constituir esse tipo de empresa, tá?
Então, eles acabaram com esse tipo de empresa para ser uma sociedade, e sim uma empresa individual. Tá? Essa é a grande característica da Eireli. Outra peculiaridade da Eireli é que os patrimônios empresarial e pessoal do empreendedor são separados. Na prática, isso significa que a chance de os bens privados serem utilizados para o pagamento de uma dívida do empreendimento é menor. Então, aqui, a grande particularidade aqui da Eireli é o seguinte: o patrimônio empresarial, ou seja, os bens da empresa, é diferente dos bens da pessoa física, tá? Então são separados. Então eu tenho meu carro, tenho minha casa na praia, isso é eu, pessoa física. A empresa está no meu nome? Sim, mas ela tem os bens da empresa, tá? Então uma característica da Eireli é que a utilização para pagamento de alguma dívida da empresa com a minha pessoa física, nesse tipo de empresa, é menor. Tá? No entanto, como existe essa característica, a legislação obriga que o capital do empreendedor, que deseja atuar como Eireli, seja pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, já que a empresa não pode tomar os meus bens para pagar dívidas na empresa, tudo bem. Só que para eu constituir um tipo de empresa Eireli, na hora que eu for constituir, o que é constituir? Na hora que eu for abrir uma empresa, eu tenho que ter um patrimônio colocado na empresa de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, se fosse hoje, alguém quisesse abrir uma Eireli, que é uma microempresa, só que é uma outra modalidade, eu tenho que ter 100 vezes o valor do salário mínimo. O salário mínimo está 1.045, então eu teria que abrir a empresa com R$ 104.500. Essa é a grande diferença de abrir uma empresa Eireli. Vale a pena destacar que também empresas de qualquer segmento. Então não tem restrição aqui, né? Porque R$ 104.000 não é qualquer um que tem. Então pode ser comércio, prestação de serviço, indústria, área rural, que podem ser enquadradas como microempresa Eireli. Outro tipo de microempresa são os empreendedores com firma individual. Quando se fala de firma individual, é a pessoa só, constituída, se enquadram nessa categoria, independente do setor que atua. Então aqui, você pode falar, professor, mas isso aqui é igual ao EMEI. Não, não é, porque aqui, ó, independentemente do setor que atua. Tá? O MEI tem suas características, né? Alguns exemplos são os profissionais autônomos, como mecânicos, representantes comerciais, pintores, encanadores, entre outros. O empresário é um modelo mais simples, porém, vale ressaltar que ele está sujeito às mesmas responsabilidades e critérios das outras categorias. Então, a pessoa escolhe qual é a melhor alternativa na hora que ela for constituir uma empresa. Tá? E aí, eu sempre recomendo começar por aquilo que paga menos, né? Porque todas elas têm impostos associados, e aí, para quem está começando, sempre é bom começar com aquilo que é bem mais barato, né? Vocês viram que o MEI é bem mais barato do que qualquer outra, que vocês, inclusive, vão fazer uma atividade relacionada com esse assunto que eu estou passando para vocês. Bom, a outra é a sociedade empresária. Essa aqui já ganha um pouco de corpo, por isso que está pintado em amarelo, que a gente vai explorar um pouquinho mais essa sociedade. A gente vai explorar um pouquinho mais a sociedade limitada. Então, a sociedade empresária, é outro tipo de microempresa. A ideia é que um conjunto de pessoas se reúnam para executar determinada atividade econômica organizada, que geralmente é referente à produção e circulação de bens e serviços. Então, essa aqui, ó, para ser considerada uma sociedade empresária, ela refere-se a um conjunto de pessoas. Tá? Então, aqui é efetivamente uma sociedade mesmo. Essa é a maior entre todas as microempresas. Tá? E aqui pode ser, então, para venda de produtos, ou então
serviço. Tá? Então, pode ser serviço ou pode ser bens. Então, existem aí duas subdivisões de sociedade empresária, sociedade limitada e sociedade anônima. Nós vamos falar de sociedade anônima numa outra oportunidade, porque tem que ser uma aula específica para a sociedade anônima, tá? Bom, sociedade limitada. A primeira costuma se referir a empreendimentos de pequeno e médio porte e exige mais de um sócio. Então, aqui precisa mais para ser considerada uma sociedade empresária. É obrigatório contar com um contrato social. O que é um contrato social? O contrato social é para um documento que rege todas as obrigações que a empresa terá para garantir a validade jurídica da organização, tá? Então, para ser considerado uma sociedade empresária, eu preciso ter um conjunto de pessoas, preciso ter mais de um sócio, é obrigatório um contrato social para que possa ter uma validade jurídica. Esse contrato tem que ser registrado em cartório para que realmente a sociedade exista, tá? Não pode ser assim de qualquer jeito. Ah, vamos montar uma sociedade? Tá, vamos. Aí faz isso aqui, faz aquilo. Não, tem que ter esse registro. Bom. Sociedade limitada, o que é isso? Formada por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada. O que é importante. Ao valor de suas cotas pela integralização do capital social. Tá? Então, o que é isso? Eu vou montar uma empresa e aí eu vou precisar de ter um ou mais sócios. Não tem limite, tá? Porém, todos que se comprometeram a abrir a empresa comigo, que vão assinar o contrato social, tem que ser responsável de forma solidária comigo. O que é isso? Cada um vai ter que entrar com uma parte igual ou diferenciada, que aqui é o capital social, é o dinheiro que vai ser colocado na empresa. Esse dinheiro é dividido em cotas. O que é cotas? É a parte, tá? Que pode ser igual ou desigual, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Pode ser dada a contribuição por meio de dinheiro. Então, eu posso investir numa empresa em dinheiro, pode ser em bens ou pode ser em direitos. Mas não pode ser em prestação de serviço. Como é que funciona isso? É assim, eu tenho lá, vamos começar aqui, ó. Eu tenho sócios, eu quero montar uma empresa, sociedade limitada. Então, eu tenho sócios, eu tenho sócio A, aí nós vamos montar a empresa ainda, vamos fazer contrato social e tudo. Tem o sócio B, tem o sócio C, tá? Então, o A fala assim, ó, eu tenho em grana 40% para investir na empresa. Pode ser igual, como pode ser diferenciado. O B fala, eu tenho 30%. Pode ser em bens ou pode ser em dinheiro mesmo. Então, quanto é que eu vou colocar na empresa? E o C fala, bom, vamos apagar aqui, em vez de ser 30, vamos fazer diferente aqui, para não ficar igual as cotas aqui. O A tem 40, o B tem 35 e o C tem 25. Você tem 25%. É isso? É. Totalizando 100%. Tá? Então, é isso que está falando aqui sobre o capital social. Que pode ser em dinheiro, ou pode ser em bens ou direitos. Então, cada um se responsabiliza para colocar na empresa o capital que representa 100%. Essa divisãozinha aqui, que não precisa ser desse percentual, pode ser qualquer outro, aqui é apenas um exemplo, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó.
Isso aqui é só um exemplo. Cada um se compromete a colocar uma parte desse valor na empresa. Tá? Isso aqui que chama integralização de capital. Cada um responde solidariamente de forma limitada ao seu percentual. Mas não é autorizada a prestação de serviço. O que significa isso? Tem gente que fala assim, eu queria montar uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Vamos montar? Vamos. Você entra com a mão de obra é isso aqui, prestação de serviço. E eu entro com o capital em dinheiro. Não dá. Cada um tem que entrar com uma parte em dinheiro, ou uma parte em bens, ou uma parte em direitos. Professor, mas como que entra uma parte em bens? De repente a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa, a pessoa tem um terreno, a pessoa tem um prédio, tem um apartamento. Sei lá, tem que ter alguma coisa para montar esse tipo de empresa. E aí é avaliado financeiramente, vamos supor que seja um apartamento. Quanto que vale o apartamento? Sei lá, vale 300 mil reais. Eu quero colocar o apartamento na empresa que representa a minha parte do capital. Tudo bem. Então, esse apartamento não é mais seu, e sim da empresa. Tá? Essa é a integralização por parte de bens. Bom, alguns aspectos da sociedade limitada. A legislação das limitadas é regida pelo Código Civil e nas omissões segue as normas sobre sociedades simples ou anônimas, caso estabelecido no contrato. Então, tudo que não tiver no Código Civil passa a valer as normas estabelecidas na sociedade simples ou anônima. Prejuízo no capital. Não é autorizada a retirada ou distribuição dos lucros para o sócio. Tá? Então, precisa estar constando no contrato social que, em caso de prejuízo, não haverá retirada ou distribuição dos lucros para o sócio. Então, o que acontece? Poxa, mas se dá prejuízo, não pode ter lucro. Eu concordo com vocês. Se vai ter prejuízo, como é que o cara vai tirar lucro? Mas não é isso. É que, muitas das vezes, o empresário, a empresa ofereceu prejuízo, né? Na hora que faz a contabilidade, lá nos seus demonstrativos, a empresa apresentou prejuízo e o sócio quer retirar dinheiro da empresa porque ele depende daquilo para sobreviver. Ele só pode retirar dinheiro da empresa, primeiro, se tiver no contrato social, e segundo, se a empresa tiver lucro. Tá? Esse é o procedimento legal para a constituição da sociedade limitada. Deveres e responsabilidade do sócio. Os sócios devem repor os lucros e as quantias que forem retiradas da sociedade, somente se autorizadas pelo capital social, na hipótese de que essas retiradas sejam distribuídas sem prejuízo do capital social. Então é a mesma coisa que eu disse ali. Só pode retirar dinheiro da empresa se tiver estabelecido em contrato social e que se a empresa tiver lucro. O sócio deve integralizar as suas cotas subscritas, isso aqui eu já explico já o que é isso. Integralizar as suas cotas subscritas. Caso contrário, esse sócio poderá ser expulso da sociedade. O que é isso? Eu tinha colocado aqui para vocês um exemplo, dizendo o seguinte, o sócio A compromete colocar na empresa 40%. O sócio B, 35%. E o sócio C, 25%. Isso aqui tem tudo data para acontecer. Tá? Então, na hora que eu estou montando o meu contrato social, eu vou dizer lá no meu contrato que o sócio A, estamos montando a empresa aí para começar dia 1º de junho. Então, vamos dizer que o sócio A se compromete a colocar o dinheiro na empresa no dia 1º de junho, uns 40% do capital. Vamos supor que o capital seja... Deixa eu pegar minha borracha aqui. Fazer uma coisa mais ou menos assim. Então, o sócio A diz o seguinte, eu vou colocar dinheiro na empresa no dia da abertura dela, que é dia 1/6. O capital da empresa está estipulado em R$1.000. Só para a gente exemplificar aqui.
Então, eu tenho R$ 1.000. Então, o sócio A vai colocar R$ 400 a título de capital na empresa. O sócio B está se comprometendo a colocar esse dinheiro na empresa também no dia 1º do 6, que é o dia da abertura da empresa. Como ele tem a participação no capital de 35%, ele tem que colocar na empresa R$ 350. Quando eu falo colocar na empresa, gente, a empresa tem que ter uma conta bancária em nome da empresa, tá? Não pode estar no nome do sócio. O sócio C, ele se compromete a colocar o dinheiro na empresa no dia 30/6. Porque naquele momento ele precisa vender um carro tal, e aí ele não tem essa grana ainda, mas aí ele falou que assinou lá no contrato que dia 30/6 ele coloca os R$ 250 para completar os 1.000, que é a integralização do capital. Essa partezinha aqui vai entrar como cotas subscritas. O que é cotas subscritas? É o quanto a empresa, é quanto é uma promessa dos sócios que vão colocar esse dinheiro na empresa, tá? Então, o sócio tem esse compromisso de colocar o dinheiro na empresa, tá? Chegar lá no dia 30/6, que o sócio C diz que vai colocar os R$ 250, e não colocar, esse sócio poderá ser expulso da sociedade. Ou então existe uma outra opção que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, uma das opções é falar, então, cara, você vai ser expulso da sociedade. Ah, mas não sei o quê, eu já assinei, não sei o quê, eu quero participar. Enfim, ele pode ser expulso, aí a empresa tem que colocar um outro sócio no lugar, tá? Mais uma coisinha que eu não falei, mas é importante destacar, essa parte aqui da integralização do capital, que é dividido desta forma com que eu coloquei no exemplo, isso aqui não significa que o sócio A manda mais, o sócio B manda menos e o sócio C não manda nada, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a participação de quem manda mais ou quem manda menos. Isso aqui significa a participação que cada um tem do capital, tá? Então, na hora de distribuição de lucro, 40% vai para o A, 35% para o B e 25% para o C. Novamente, não significa que o A, o B e o C, um manda mais que o outro. Pode até acontecer isso, tá? Mas não é por isso que o sócio A manda mais, o sócio B manda menos e o sócio C não manda quase nada, tá? Essa separação do capital é só para ver o quanto que cada um tem de participação na empresa. Bom, então aqui, integralização de cotas subscritas, tá? Então, em caso de o cara não colocar o dinheiro na empresa, esse sócio pode ser excluído, tá? Da data de registro da sociedade até 5 anos, é outra situação aí das cotas subscritas. Todos os sócios respondem pela exata estimação dos bens concedidos ao capital social. Então, aqui é o seguinte, a empresa foi aberta dia 1º/6, tá? Os sócios respondem, o sócio A, no meu exemplo, o sócio A, o sócio B e o sócio C, até 5 anos, todos respondem pelo capital que a empresa tem. Então, ó, da data de registro da sociedade até 5 anos, todos os sócios respondem pela exata estimação dos bens concedidos ao capital social, tá? Então, o que é isso? Se por um acaso tiver algum problema na empresa durante 5 anos, a partir da data de registro, os sócios são responsabilizados com a parte dos bens individuais. Aí, a partir de 5 anos em diante, aí uma empresa quebra, uma empresa fecha, é decretada falência e assim por diante. Caso contrário, eles vão tomar o bem da pessoa física, tá? Então, é outra forma aí de... É o que eu vou falar aqui agora. Responsabilidade dos sócios.
surge a ideia de limitação da responsabilidade, ou seja, ela é restrita. Se o capital prometido pelo sócio subscrito, que é o caso do sócio C, não estiver totalmente pago, integralizado, ele responderá solidariamente com outro sócio pela parte que falta integralizar. Então, o que é isso? Voltando aqui novamente, o sócio A coloca lá no dia 1º, sócio B e sócio C. Então, esse sócio C chegou lá no dia 30/6, ele não tem a grana, porque não conseguiu vender o carro e não consegue colocar o dinheiro na empresa. Tá? Então, a primeira situação, qual que é? Ele pode ser expulso da sociedade, de tal forma que o sócio A e o sócio B substitua ele por um outro sócio. Essa é uma condição. Ou, se não for possível a substituição desse sócio, o sócio A e o sócio B tem que pagar esses R$250 que não foi colocado na empresa. É isso que está dizendo nesse slide aqui. Se o capital social prometido pelos sócios, subscrito, sócio que ficou de colocar o dinheiro na empresa, não estiver totalmente pago, então quando está totalmente pago é chamado de integralizado, quando vai pagar é chamado de subscrito. Ele responderá solidariamente com os outros sócios pela parte que falta para integralizar. Tá? Então, se o capital social daquela parte que não foi colocado na empresa, os outros sócios respondem solidariamente até completar aquilo que a empresa foi comprometido que a empresa recebesse. A empresa não tem culpa. Então, é de alta responsabilidade a abertura de empresa. Tá? Parece brincadeira, mas tem uma parte jurídica associada nisso aí muito grande. Então tem que tomar bastante cuidado aí para caso alguém queira abrir empresa e os tipos de empresa que eu estou explicando para vocês. Bom, direitos dos sócios. Os sócios têm direito a participar direta, que é o administrador, ou indiretamente, que é a fiscalização da sociedade. Então eu posso optar dentro da empresa, o sócio A, B e C, que eu quero ter participação direta como administrador. Tá? Não tem nada a ver com aquela separação que eu falei para vocês, né? Tem o sócio A, o sócio B e o sócio C pode ser o administrador da empresa, mesmo ele tendo 25% do capital. Ou então dizer, não, eu só quero participar do capital e eu não quero ser administrador. Administrador é comandar o negócio mesmo, tá? Isso tem que estar tudo estipulado em contrato social. Na administração, o administrador, sócio ou não, por que sócio ou não? Eu posso constituir a empresa e colocar na administração do negócio uma pessoa que não é sócio. Eu posso contratar um administrador, não tem problema nenhum, tá? Será designado pelo próprio contrato social ou instrumento separado, o ato separado, que é um termo onde se especifica quem será o administrador, e terá de exercer a função por uma série de deveres previstos pela lei. Tá? Então, esse slide aqui é para mostrar que a administração da sociedade não precisa ser sócio. Então, não precisa ser nem o sócio A, nem o sócio B e nem o sócio C. Eu posso contratar uma pessoa para ser o administrador do negócio. O sócio A, B e C, eles nem participam da sociedade, né? Eles nem participam da administração do negócio. Em empresas de médio porte, de pequeno porte, acontece muito isso. É contratado um gerente, nós chamamos de administrador, e o gerente que toca o negócio. E os donos mesmo só vão lá para pegar o dinheiro. E parece lá de vez em quando. Isso acontece muito em padaria, posto de gasolina, porque tem vários, e aí o dono não consegue ficar em... Quem tem aí posto de gasolina, por exemplo, tem aí, às vezes tem 10, 12 postos de gasolina. Como é que o cara vai ficar em todos eles? Ele não consegue. Aí o que ele faz? Ele contrata uma pessoa de confiança, coloca na mão dessa pessoa, dá todos os poderes de decisão para ela, porém ela sabe que ela vai responder
mesmo ela não sendo sócia, ela tem os seus deveres previstos por lei. Então, se ela fizer alguma besteira, ela está representando o sócio que deu esse poder a ela. E aí o sócio fica na casa dele, fica na praia, vai viajar para o exterior, e o negócio dele está tocando aqui porque tem uma pessoa de confiança que toca muito isso. Tá? É a mesma coisa que acontece muito em franquia também. Às vezes quem é dono de franquia, que a gente vai falar em uma determinada aula aí, redes de McDonald's, redes de Habib's. Você acha que o dono fica ali na loja? Não, porque tem várias, né? Então o cara tem lá várias empresas, várias lojas, e ele só fica, ele coloca na mão de um gerente e fica esperando as coisas acontecerem. Claro que tem que estar acompanhando de perto, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, se está fazendo as coisas tudo certinho, se está controlando as pessoas, se não está tendo desvio de dinheiro, tem que fazer toda a administração, e essa pessoa tem poderes para exercer como se fosse o dono da empresa. Só que ele responde juridicamente pela empresa por ele ocupar um cargo de responsabilidade. Tá? Então é isso, eu vou parar nesse slide aqui, fazer um asterístico aqui, e aí na próxima semana eu dou continuidade no restante aí para não ficar corrido. Entenderam? Aí depois que eu explicar todo esse conteúdo, aí que eu vou pedir atividade para vocês, tá? Estou evitando o máximo de pedir atividade para vocês ficarem fazendo de final de semana, essas coisas todas. Então a gente vai ter aí realmente uns exercícios, aí tem acho que 5 ou 6 questões no final aí, mas assim que eu terminar o conteúdo, na semana que vem, aí eu dou espaço da aula para vocês responderem, ou então eu dou a aula da quinta-feira para vocês responderem, sei lá, semana que vem a gente termina esse conteúdo e aí eu começo a pedir as atividades para vocês. Por enquanto é só conteúdo mesmo e explicação do assunto. Alguém quer fazer alguma pergunta? As aulas, como eu disse para vocês, eu estou colocando no... Tá, fica aqui no Teams, mas no Teams eu nem mexo. O Teams é apenas para eu fazer essa comunicação com vocês. E aí eu pego todos esses vídeos no final do dia e coloco lá no canal do YouTube, separado lá em LE. E aí vocês podem encontrar todas as nossas aulas lá, embora tá com a do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C e a do segundo B também, tá? É verdade que as aulas do primeiro B, do primeiro C são iguais a de vocês, mas independente. Se vocês quiserem pegar o material de vocês, está escrito lá primeiro A, tá? Caso alguém tiver algum interesse, eu estou dizendo onde está os conteúdos de aula de uma forma mais fácil de achar. Você está separado uma playlist lá, e aí fica fácil de vocês encontrarem o vídeo de cada aula que eu tenho disponibilizado lá. Quiser pegar no Teams também, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas eu também estou aproveitando colocar lá para ficar mais fácil para encontrar, porque nem sempre eu consigo a conexão, depois não sei onde fica, aí eu acabo baixando tudo, e aí no final do dia eu coloco tudo lá. Esse conteúdo eu também vou disponibilizar lá no site, e aí vocês podem ter acesso também a essas informações, caso alguém já queira fazer alguma coisa, tá? Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Então é isso, gente. Bom dia a todos vocês e até segunda. Segunda não, terça, né? Até terça. Valeu, professor. Falou, um abraço.